continuar até Dom Manuel, seria um tema completamente diferente. Aqui apresento um mapa da Península Ibérica, do Reino de Portugal e da Coroa de Castela, e isto é apenas para perceberem que as comunas mais importantes estavam no norte de Portugal, no Porto e no sul, e para perceber a proximidade do Reino de Portugal e do Reino de Castela e a necessidade de um dia haver um estudo mais complexo entre as relações das judiarias de Portugal e das judiarias de Castela. Como isto é uma dissertação de mestrado, eu resolvi também demonstrar o meu método de estudo e de procura de informações, então mostro aqui também as fontes que eu utilizei ao longo deste ano, que foram essencialmente as chancelarias régias, mais propriamente a chancelaria de Dom João II e Dom Afonso V, que é onde poderemos retirar a maior parte das cartas de perdão, porém não vamos especificar este tema neste seminário porque demoraria bastante tempo. Relativamente à legislação, eu procurei as ordenações de Dom Duarte, as ordenações afonsinas, que acabam por ser uma compilação dos outros reinados, o livro de leis e posturas, o livro das posturas antigas e o livro das posturas da cidade de Évora. As ordenações podem ser consultadas online, se alguém tiver alguma curiosidade, tanto as de Dom Duarte quanto as ordenações afonsinas, e os facsímiles das mesmas estão disponibilizados no site da Gulbenkian. Consultamos também as cortes, as atas de variação, especialmente as do Porto, e as crónicas régias desde Fernão Lopes até Garcia de Rezende. Consultamos também o manuscrito de Valentim Fernandes, algumas crónicas judaicas e o livro da Corte Imperial. Temos aqui um exemplo das chancelarias régias e de 3 fólios das chancelarias. De um lado, a chancelaria de Dom João II e do outro, Dom Afonso V, no caso estão trocadas cronologicamente, mas é um exemplo dos fólios que temos andado a trabalhar nestes últimos tempos. Relativamente à cronologia dos reinados que nós trabalhamos, é importante referir que nós começamos com Dom João I, porém Dom João I começa como rei em 1385, porém antes há um interregno após a morte de Dom Fernando, e no interregno quem fica no reino é a Dona Leonor Teles, de outubro de 1383 a dezembro de 1383, e após Dona Leonor Teles vem Dom João Mestre Davis, de 1383 a 1385, onde se dá a crise de 1383-85. Dom João vai reinar durante muitos anos, como podemos observar, de 85 a 1433, e a seguir vem o seu filho, Dom Duarte, o Eloquente, que reina apenas 5 anos, ou seja, de 1433 a 1438. Porém, antes de Dom Duarte se tornar rei, é necessário referir que este já tinha um grande poder como infante. Aliás, nós vamos reparar que grande parte das leis que Dom Duarte legisla são enquanto ele é o infante, e mesmo quando seu pai se encontrava fora do reino, era ele que tomava grande parte das decisões. Após a morte de Dom Duarte, como seu filho Dom Afonso V era ainda muito jovem, tinha cerca de 5 ou 6 anos, há um período de regência em que rege Leonor de Aragão e o infante Dom Pedro, Duque de Coimbra, que morre na Batalha de Alfarrobeira contra Dom Afonso V. Dom Afonso V é chamado o africano devido às suas pretensões de expansão marítima e vai reinar de 1438 a 1481. Seguido deste vem Dom João II, o último rei que nós iremos trabalhar e talvez o mais importante. Dom João II é conhecido como o Príncipe Perfeito, podemos discutir este cognome ou não, e este vai reinar de 1481 a 1495, ou seja, morre 3 anos depois da expulsão dos judeus de Castela. Começamos então com Dom João I, conhecido como o de boa memória, e é importante antes de começar, referir que a legislação referente aos judeus começa a ser trabalhada desde o reinado de Dom Afonso Henriques, ou seja, não se começa a trabalhar apenas com Dom João I. Desde a dinastia de Borgonha que isto é trabalhado, que os judeus são tomados em conta nos forais, e ao longo da dinastia de Avis, muitas das leis da dinastia de Borgonha, ou seja, de Dom Afonso Henriques até Dom Fernando, foram reformuladas e muitas outras caíram em desuso. Muitas leis vão se repetir ao longo de vários reinados, tanto da dinastia de Borgonha quanto da dinastia de Avis,
o que revela que não eram respeitadas, e isto vamos ver agora durante a minha apresentação. É de conhecimento geral que o período de governação de Dom João I foi caracterizado por uma sucessão de eventos turbulentos. Entre campanhas militares e conquistas, o monarca dedicou-se também à legislação relativa aos judeus. O monarca irá redigir uma carta no ano de 1385, concedendo privilégios aos habitantes de Lisboa e proibindo aos judeus que exercessem ofícios públicos de serem rendeiros dos direitos reais e impondo ao mesmo tempo a obrigação de trazerem consigo os sinais que os distinguiam. D. João, acatando a bula de Bonifácio IX, proíbe que se obriguem os judeus a receberem o batismo forçosamente e que os cristãos os matem ou firam, que lhes roubem dinheiro ou bens e que lhes imponham obrigações sem autorização monárquica. Os judeus não deveriam ser incomodados nas suas festas, celebrações estas que deveriam ser feitas com liberdade. Proíbe o monarca a profanação dos túmulos judaicos, abrindo aspas, porque muitos miseráveis não duvidavam de ir aos cemitérios profanar as sepulturas para roubar os seus cadáveres. Perguntamos-nos por que razão e qual o interesse dos cristãos em roubarem estes cadáveres dos judeus e profanarem os seus túmulos. Proíbe que se proceda contra os que sejam acusados de viver em Portugal como judeus, tendo-se anteriormente convertido ao cristianismo por uma questão de salvaguarda da própria vida. Aqui temos um exemplo de um documento das Ordenações Afonsinas, do livro II, em que afirma que a Comuna de Judeus da cidade de Lisboa enviou dizer ao rei, ou seja, a Dom João I, que nos reinos de Castelo e de Aragão foram feitos muitos males aos judeus e judias que se encontravam naqueles lugares, matando-os e roubando-os e fazendo-lhes grandes problemas e constrangimento. Por esse motivo, os judeus tornaram-se cristãos, não sendo batizados com padrinhos, que era necessário, como diz o documento, segundo o direito quer, e isto faziam para escapar da morte até que se pudessem pôr a salvo, e por isto muitos mudavam-se para Portugal. Farol de Beja estatuía uma multa de 60 soldos para quem ofendesse os recém-conversos ao cristianismo, chamando-lhes tornadiços. Muitos também eram chamados, e há um caso muito conhecido da Dona Leonor Teles, que chama aos judeus que se convertiam ao cristianismo perros conversos. Sabemos que no Reino de Portugal era proibida a compra de ouro, prata ou moedas, e os judeus eram acusados dessa compra, que eram acusados dessa compra, perdiam os seus bens, que em seguida eram entregues aos denunciantes. É importante perceber este aspecto porque, como é óbvio, não havia um policiamento constante e a forma que os monarcas encontravam de controlar não só os judeus, mas também os cristãos, eram de ter denunciantes ou pessoas que denunciavam espalhados pelo reino, tal como acontecia nas grandes ditaduras. Por isso, os judeus acusados dessa compra perdiam os seus bens, que eram entregues a estas pessoas que os denunciavam, ou seja, viam a denúncia como uma forma de ganhar algum dinheiro. Dom Judá Negro, Rabi Mor, queixou-se ao rei das violências e extorsões que os judeus sofriam por causa desta lei. Contra eles propagava-se o boato de comerciarem estes bens, extorquindo-lhes assim o dinheiro que estes entregavam para não serem incomodados pela justiça. D. João proíbe então que os judeus sejam presos por dizerem contra eles que fizeram moeda falsa ou compraram ouro ou prata. Para guardarem não só o Shabat, mas outros dias, os judeus portugueses pediram que D. João ordenasse que, tanto ao sábado como nas festas religiosas, os judeus não fossem constrangidos de responder perante os juízes, pedido que o rei acata normalmente. Relativamente à obrigação de adotar distintivos que diferenciassem os judeus da restante população, em algumas situações tais exigências eram ocasionalmente desconsideradas pelos monarcas, concedendo-lhes privilégios que dispensavam o uso dos mencionados distintivos. Nesse contexto, os representantes do povo, durante as sessões nas Cortes de Évora, manifestaram a sua insatisfação quanto à negligência demonstrada pelos judeus em relação a tal requerimento. Como consequência, D. João decretou que todos os indivíduos judeus deveriam utilizar sinais vermelhos, 6 pernas cada um, no peito acima da boca do estômago, ou seja, 6 sinais, uma estrela de David acima do estômago.
Com o objetivo de estabelecer uma segregação mais pronunciada entre a comunidade judaica e cristã, os judeus possuíam as suas próprias tabernas, onde o vinho kosher era vendido e consumido. Consequentemente, foi proibida a entrada dos judeus nas tabernas cristãs, sob a penalidade de pagarem 50 reais brancos ao alcaide-mor local. Embora Dom Pedro tivesse determinado anteriormente que os judeus deveriam residir em bairros segregados dos cristãos, D. João reforçou essa legislação, evidenciando que nem todos os judeus acatavam essa determinação, afirmando: "Sabed que nós havemos por informação que em alguns lugares dos nossos reinos os judeus que aí moram não vivem todos apartadamente nas suas judiarias. E aqueles que o fizessem, o rei estabeleceu que, ao anoitecer, os judeus não deveriam sair das judiarias e aqueles que o fizessem deveriam ser detidos e teriam os seus bens confiscados, sendo libertados somente por decisão régia. Mais tarde, o rei revoga esta ordenação, uma vez que os judeus se queixavam de por ela receber muito grande agravo. Estabeleceu que qualquer judeu de idade de 15 anos ou mais que fosse encontrado no local onde fosse morador depois que o sino da oração fosse acabado de tanger, ou seja, depois da última missa do dia, deveria pagar pela primeira vez 5.000 libras e ser preso até que pagasse a dita multa. Pela segunda vez cometido este delito, deveria pagar 10.000 libras da cadeia e não ser solto até ser pago. Já na terceira vez, deveria ser açoitado publicamente. Se fosse chamado por alguma pessoa para ir à sua casa, este poderia ir, desde que iluminado e acompanhado por um cristão. Esta determinação, no entanto, aplicava-se somente a físicos, cirurgiões e outros mesteirais. Se os judeus fossem rendeiros das cisas do rei, podiam arrecadar as rendas durante a noite, desde que trouxessem consigo, novamente, cristãos e não fossem encontrados em casas suspeitas. Estas casas, supomos nós, seriam de mulheres cristãs, provavelmente solteiras ou viúvas. Como referimos anteriormente, as tensões no reinado de Dom João I eram palpáveis, especialmente após a tentativa de ataque à judiaria de Lisboa. Desta forma, percebe-se que, por medo e insegurança, os judeus sentissem a necessidade de andarem armados. Por este motivo, Dom João I decreta que os judeus não deveriam levar armas quando recebessem o rei ou quando fossem fazer algum tipo de jogos. Acusa o monarca nesta lei que os judeus levantavam arroios, ou seja, confusões, em bodas, jogos e festas dos homens bons daqueles lugares, resultando em muitas feridas e mortes e grandes homicídios. Estes, quando saem fora dos lugares onde há comunas dos judeus, recebem com tressolhos o rei, com violência, e a rainha e os infantes. De forma a evitar conflitos e a proteger também a sua vida, o rei proíbe então os judeus de envergarem armas nestas ocasiões. Dom João, porém, não abandonou a sua inclinação proselitista e a tentativa de conversão dos judeus ao cristianismo, concedendo-lhes privilégios. Os conversos eram escusados de terem cavalo e os seus nomes eram retirados dos livros das codelarias. Estes nomes, para serem retirados de lá, teriam de estar lá escritos enquanto estes eram ainda judeus. Assim sendo, ao contrário daquilo que a historiografia portuguesa sempre defendeu e propagou, os judeus não estavam totalmente escusados do serviço militar. Os judeus, ao converterem-se ao cristianismo, eram também escusados de terem armas e bestas e estavam dispensados de serem besteiros do conto. No ano de 1406, a comuna de judeus de Estremoz queixou-se ao rei que o Conselho estabelecera posturas e ordenações, determinando que os judeus não poderiam comprar mantimentos tanto aos domingos e festas como todos os outros dias da semana, enquanto o povo não saísse das missas de hora-prima. Afirmam os judeus na carta que o lugar onde viviam era pequeno e os mantimentos rapidamente desapareciam e não sobravam até a hora permitida para eles comprarem. Pediam então ao rei que lhes desse uma carta para continuarem a viver como antes, diferindo o rei inteiramente ao pedido. A vila de Santarém apresentou, em 1385, alguns capítulos ao rei Dom João, sendo que um deles pedia que nenhum judeu não tivesse ofício e nenhum fosse rendeiro das rendas dos cristãos. O rei outorgou o que lhes fora pedido e proíbe nos capítulos especiais que se apresentaram nas cortes de Estremoz de 1416 que os judeus não fossem empregos pelos almoxarifes, uma vez que este tinha cristãos à sua disposição.
Quanto aos contratos, proibiam-se inicialmente sob pena de morte e mais tarde apenas açoitamento público, estabeliam judeus de usarem o hebraico nos contratos que escreviam, uma vez que o rei defendia que estes poderiam redigir de forma errada tais documentos. Aqui temos Dom Duarte, o eloquente, a escrever O Leal Conselheiro, feito por Henrique Casanova. Embora desconheçamos se Dom Duarte nutria alguma aversão particular em relação aos judeus, que é uma coisa que poderemos discutir mais tarde no debate, é facto que, em 5 anos de reinado, promulga uma quantidade significativamente maior de leis desfavoráveis em relação a essa comunidade do que o seu predecessor fez ao longo de 48 anos. Este rei fez de tudo para evitar o contacto entre judeus e cristãos e separá-los da restante população, proibiu-os de arrendar, enquanto infante, bens da igreja, capelas e, como arrendadores, de cobrarem dízimas e oferendas. Se o fizessem, estavam sujeitos a pagarem 50.000 reais de multa e a serem açoitados publicamente. Proibiu também que tivessem mancebos cristãos. Reforça Dom Duarte que os judeus não deveriam entrar em casa das mulheres cristãs, nem as mulheres cristãs em casa dos judeus. Estabeleceu que, se fosse necessário algum tipo de contacto, que este fosse feito na rua, diante de outras pessoas ou à porta das suas casas, excetuando se o judeu fosse físico ou cirurgião. Se o judeu atuasse contra esta ordenação, deveria pagar 50.000 libras, o que é um valor bastante alto, e pela terceira vez que o fizesse, deveria ser açoitado publicamente. Por sua vez, decretava também que os judeus ferreiros, mercadores ou outro tipo de mesteiral não deviam permitir que nenhuma mulher cristã entrasse nas suas tendas, salvo se acompanhada de um cristão que seja homem grande e não seja moço. O monarca estabeleceu que aos judeus não deveriam ser concedidas isenções de pagamento de portagens e tampouco deveriam ter o privilégio de serem considerados vizinhos de uma determinada vila, independentemente do seu tempo de residência neste local. Nesta ordenação, reforça ainda que os judeus são infiéis e não deveriam também gozar da lei da avoenga, da lei que o monarca decretou enquanto infante. A lei da avoenga estabelecia que se alguém quisesse vender os seus bens dos avós, estes teriam preferencialmente de serem vendidos aos irmãos ou parentes mais chegados, de forma a resguardar o património familiar. Aqui temos Dom Afonso V, o africano, e uma representação do mesmo. Durante o reinado de Dom Afonso V, a situação dos judeus em Portugal era relativamente favorável. Não usavam distintivos, enfeitavam os seus cavalos, vestiam túnicas e capuzes com pelarinos, coletes de seda e espadas douradas, não se distinguindo desta forma dos cristãos com os quais conviviam livremente. Não foram dispensados de exercer cargos públicos e participaram nas empresas guerreiras de Dom Afonso V. No entanto, as liberdades que o monarca concedeu aos judeus não foram de todo bem vistas, estimulando o ódio da plebe e gerando futuros conflitos. Esta aversão aos judeus ricos encontra-se patente nas reuniões de cortes, especialmente numa das reuniões realizadas em Santarém, em 1451, onde se apresentou uma queixa contra os judeus que usavam roupas de seda, que era então proibido por lei. Nas Cortes de Lisboa de 1455, as vozes levantam-se contra os tropeiros de burros que permitiam aos judeus cavalgar aos domingos. Proíbe-se, em 1450, os judeus de venderem mercadorias aos domingos e feriados antes do fim do serviço religioso, sob pena de pagarem uma multa de 200 reais. Não lhes era permitido abandonar a judiaria nem entregar em mão a mercadoria vendida a um mercador cristão, tendo esta entrega que ser feita mediante uma corda que seria colocada no portão da judiaria. Nas Cortes de Santarém, ordenou-se que os judeus usassem distintivos e não morassem fora das comunas. A insistência era tanta relativamente a este assunto que podemos daí concluir que os judeus ignoravam por completo a legislação referente a eles mesmos. Em 1439, nos capítulos especiais de Palmela, afirma o povo que os judeus viviam entre os cristãos nas ruas mais públicas e melhores do lugar, por onde passava o corpo de Cristo nas procissões, ou seja, na procissão do corpo de Deus, ou Corpus Christi, e pediam aos filhos dos cristãos que lhes acendam fogo nas sextas-feiras, de forma a guardarem o Shabat, dando-lhes a comer carne e outras coisas que são contra o serviço de Deus. O rei manda que os judeus vivam num lugar apartado
E verificamos novamente que, passados séculos, desde o primeiro concílio que exigia a separação dos judeus dos cristãos, ainda muitos viviam dentro da comunidade cristã. Nas Cortes de Lisboa de 1455, os conselhos queixavam-se dos judeus, afirmando que estes desprezavam a lei dos cristãos que respeitavam a sua. Quando os almocredos acompanhavam os judeus que lhes alugavam cavalgaduras, se a jornada se estendesse pelo sábado, estes paravam, mostrando a observância escrupulosa com que os judeus guardavam a sua lei e esperavam até que chegasse o domingo para carregarem novamente as bestas e seguirem o caminho. Requerem então aos povos que o cristão que andasse ao domingo com bestas a serviço dos judeus deveria perder as suas cavalgaduras para o fisco. A comuna de judeus de Tavira queixou-se a Dom Afonso V que a vila em que eles moravam era grande e muito povoada. Porém, os judeus que lá habitavam eram poucos, mas, mesmo assim, sempre que se deslocavam até à vila, algumas pessoas de fora, pertencentes às casas de grandes do reino, os oficiais da vila aposentavam-nos na judiaria, e isto acontecia várias vezes ao longo de todo o ano. Pediu então à comuna de judeus que se regulasse este encargo. O rei decidiu, a 13 de julho de 1465, que em casa de judeus só se poderia exigir aposentadoria durante os meses de abril, maio e junho, excetuando se fosse a pedido do rei, do príncipe, infante, irmão do rei ou outra grande pessoa. Esta carta, porém, não eliminou inteiramente o problema. Mas aqui percebemos que os cristãos preferiam ficar alojados na judiaria, o que provavelmente demonstra que era um local mais limpo e mais confortável para estes ficarem. Em 1468, alguns judeus residiam fora das judiarias, tendo para isso licença régia. O povo, para além de exigir que estes fossem morar para o bairro dos seus correligionários, queria ainda que nem nas feiras lhes fosse permitido pousar com os cristãos. O rei acede ao primeiro pedido, permitindo que as licenças lhes sejam cassadas e dando-lhes 6 meses para irem viver na judiaria. Relativamente à última parte, o monarca não aceita. A recorrência destas queixas populares evidencia a hostilidade direcionada aos judeus. Nas Cortes de Coimbra de 1473, exigiu-se que os judeus fossem proibidos de arrendar tributos da Igreja, decidindo-se também que os judeus criminosos só se poderiam asilar nas igrejas caso se convertessem ao cristianismo. Os judeus foram proibidos de adquirir bens de raiz se a finalidade dos mesmos era serem incorporados ou doados a uma sinagoga. Em termos legislativos, os rabinos foram limitados a tratar dos casos cíveis entre judeus. Se os processos fossem entre judeus e cristãos, independentemente da religião do réu ou da vítima, estes ficariam entregues à alçada de um juiz cristão, contrariamente ao que se afirmava nas ordenações anteriores. Em 1475, vemos já alguma animosidade crescente contra os judeus. A comunidade hebraica expôs que o alcaide da vila e todos aqueles que estavam encarregues de arrecadar as rendas e direitos da alcaidaria tratavam os judeus muito mal, de tal maneira que, se fossem encontrados na praça ou em outros lugares da vila com um sinal distintivo descosido ou roto, logo enviavam o judeu para a cadeia. Acrescentavam ainda que prendiam em cada semana 5 a 6 judeus. Resolve então o soberano que não haja por esse motivo procedimento contra a comunidade judaica. No ano anterior, tinham já os judeus pedido ao rei que não acompanhassem os oficiais da justiça na execução das penas corporais, nem a serem executores delas, porque suscitar-se-iam grandes ódios e escândalos entre eles e os cristãos. Por esse mesmo motivo, o soberano defere ao pedido e passa-lhes uma carta que servisse de salvaguarda. Como podemos imaginar, a comunidade cristã ver os judeus a executarem penas corporais, ou seja, por exemplo, a açoitarem judeus, era algo impensável. Passamos a Dom João II, o príncipe perfeito, e logo após o falecimento do rei Dom Afonso, os opositores dos judeus em Portugal prontamente começaram a importunar o novo monarca, apresentando queixas contra a comunidade judaica. Durante as Cortes de Évora de 1481, a animosidade popular irrompeu. Os representantes expressaram veementemente a sua aversão ao luxo e à riqueza dos judeus, elementos que despertavam indignação entre os cristãos. A comparação entre a opulência dos judeus e a miséria do povo era constantemente feita. Reclamavam da falta do uso dos distintivos pelos judeus, que eram empregos como coletores de impostos, e presumiam-se superiores aos cristãos.
Alegavam que entravam nas igrejas ridicularizando os sacramentos e que, enquanto alfaiates, sapateiros ou outros trabalhadores ambulantes, os judeus que atuavam nas regiões montanhosas, na ausência dos homens cristãos, mantinham relações sexuais com as suas mulheres e filhas. Dom João acolheu parcialmente essas demandas e reclamações. Proibiu o uso de roupas de seda pelos judeus, exigindo que utilizassem vestimentas de lã e obrigou-os a portarem os distintivos. Além disso, impôs restrições à localização das suas residências, confinando-os novamente às judiarias. Contudo, permitiu que os judeus continuassem a trabalhar nas regiões montanhosas. Já nas Cortes de Évora de 1490, proíbe Dom João II que os judeus comprassem negros da Guiné, uma vez que para servi-los teriam de se converter ao judaísmo, mantendo-lhes apenas a faculdade de comprarem e possuírem escravos mouros. Para resolver o problema dos conversos castelhanos que habitavam em Portugal e cuja presença alvoroçava os judeus, Dom João II estabeleceu, segundo Maria José Ferro, uma espécie de tribunal inquisitorial cuja existência foi breve e promulgou um edito de expulsão contra os conversos a 2 de outubro de 1488. Começamos agora outro tópico, que são os confrontos entre judeus e cristãos, com um poema de Garcia de Rezende sobre os levantamentos que aconteceram em Portugal contra os judeus. O judaísmo manteve a sua liberdade de culto e prática religiosa, como podemos ver, no Portugal medieval. Eram inicialmente tolerados entre os cristãos, mas com o passar do tempo, a sua separação viu-se como uma necessidade para evitar possíveis apostasias. Assim, segregavam-se nas judiarias, geralmente cercadas por igrejas, declarando-se o domínio da religião cristã sobre a judaica. Esta separação à força pode ter influenciado a ideia que o cristão tinha do judeu. Com o passar dos anos, com a falta de um convívio diário entre ambas as culturas, a possibilidade de se acreditar em mitos e boatos fraudulentos relativamente aos judeus aumentava consideravelmente. Contrariamente, porém, à percepção comum, os primeiros conflitos físicos entre a comunidade judaica e cristã em Portugal não se desencadearam com o assalto à Judiaria Grande de Lisboa durante a crise 1383-85, mas sim alguns anos antes. A mais antiga referência documentada de um movimento antijudaico ocorreu durante o reinado de Dom Sancho I, resultando na destruição dos judeus e dos seus bens, ato praticado pelos cruzados contra a comunidade judaica de Lisboa. Ao longo dos séculos XIII e inícios do século XIV, Portugal não viu alterações no que diz respeito ao comportamento dos cristãos para com os judeus. Ataques físicos não aconteceram com frequência, porém a moral e a normalidade do cotidiano judaico foram várias vezes postas em causa se tivermos em conta as obrigatoriedades impostas pelos monarcas. Com Dom Afonso IV, obrigados a utilizarem um sinal que os distinguisse da restante sociedade, e com Dom Pedro I, oficialmente separados dos cristãos, encerrando-se as judiarias. Todas estas decisões, por mais inofensivas que possam parecer, de certo alteraram em grande modo a forma como os judeus viviam no território português. Durante a crise política de 1383-85, o povo miúdo de Lisboa tentou assaltar a Judiaria Grande de Lisboa e as casas dos judeus cortesãos que seriam partidários da rainha Dona Leonor de Teles e do rei de Castela. Mais do que motivações religiosas, o maior responsável deste incidente foi a instabilidade política que se seguiu à morte de Dom Fernando, ao assassinato do conde-andeiro e à regência da rainha Leonor de Teles. Os cristãos, neste caso, viam os judeus como símbolo da opressão económica, especialmente duas figuras, Dom Judas Menir, Rabi-Mor e tesoureiro-mor do reino, e David Negro, almoxarife de Lisboa. Decidiu então o povo apoiar o futuro rei, Dom João I, independentemente da forma como o faziam. O alvo mais óbvio foram os judeus. Acordaram que deviam roubar os seus bens e entregá-los ao futuro monarca, de maneira a financiar a sua campanha política. Rapidamente a palavra espalhou-se, alboroçou-se o povo e muitos juntaram-se para assaltar a judiaria, esta supostamente cheia de traidores que possuíam grandes tesouros escondidos. O problema para os cristãos e a sorte para os judeus foi que este projeto se difundiu para lá da cristandade, que queria defender a campanha do mestre Davi, e rapidamente os judeus souberam das pretensões dos cristãos e deslocaram-se, não até à rainha, mas até Dom João, então mestre Davi, pedindo que os acudisse, senão que todos eram mortos.
Percebemos através das palavras de Fernão Lopes que as intenções dos cristãos não eram meramente pilhar os bens dos judeus ricos, mas também de assassinar a comunidade judaica de Lisboa. E disseram, abre aspas, ao mestre que os da cidade se alvoroçavam para os irem roubar e matar todos. O mestre negou inicialmente ajuda e disse aos judeus para se dirigirem à rainha, talvez como forma de se vingar destes, sabendo que a maioria defendia as pretensões de Leonor Teles. No entanto, a nobreza portuguesa, que muito lucrava com as relações com os judeus, saíram em defesa da minoria judaica. Dois nobres de topo pediram proteção para os judeus, talvez pensando na imagem que o futuro rei deixaria no imaginário português caso se negasse a proteger a comunidade de tal violência, alertando ainda que não lhe deixes fazer, que depois começarem ser-vos-ão muito maus de desviar tal feito. Ou seja, quando os cristãos começassem a atacar a comuna de judeus, mesmo que o mestre Davi interviesse durante tal ataque, já nada conseguiria evitar, uma vez que as pessoas já estariam consumidas pela raiva. Quando o mestre chegou à judiaria, já os cristãos estavam a postos para a roubarem, no entanto foram parados pelo futuro rei. Prometendo trazer os traidores onde jazem escondidos a Dom João, para este poder ver as posses que os judeus supostamente escondiam, este negou que fizessem tal coisa e pediu que os acompanhassem para fora da judiaria. O mestre pediu então a Antão Vasques, juiz do crime na cidade, que mandasse apregoar sobre certas penas que ninguém fosse ousado a deslocar-se à judiaria para fazer mal aos judeus. Concluímos que esta foi a primeira união consciente contra a comunidade hebraica com um objetivo concreto e em comum. No entanto, graças à ação da nobreza e do mestre, não houve qualquer consequência negativa para os judeus. Não obstante, a tentativa de assalto à judiaria de Lisboa é um marco no que diz respeito à mudança de atitudes dos cristãos para com os judeus. Se até então eram apenas infiéis que se recusavam a aceitar a verdade de Cristo, agora eram vistos como opressores, tiranos e traidores. Já não se tinha em conta as ideias de Santo Agostinho ou de outros dignatários da Igreja que defendiam que estes deveriam ser protegidos por serem a testemunha viva da palavra. Agora os ataques eram justificáveis, especialmente para o povo miúdo, que viam a independência do território português ser posta em causa e eram oprimidos pelo capital judaico. Outra manifestação popular de anti-judaísmo verificou-se quando a capital do reino encontrava-se cercada por castelhanos. Devido à escassez de géneros alimentares, expulsaram das cidades de Lisboa mancebas mundeiras, ou seja, prostitutas, e judeus e outros semelhantes, dizendo que, pois tais pessoas não eram para pelejar e que não gastassem os mantimentos aos defensores, ou seja, que os judeus não deveriam alimentar e gastar os mantimentos que serviriam a quem estava a defender a cidade. Nem sempre os ataques contra os judeus foram físicos, manifestando-se de formas diversas, desta vez retirando-lhes a proteção que procuravam. No fim de dezembro de 1449, outro ataque contra os judeus deu-se na cidade de Lisboa. Segundo Rui de Pina, o povo miúdo da cidade aproveitou a ausência do rei e as desordens internas para atacarem os hebreus. Um motivo, alguns moços cristãos, por travessura, atacaram os judeus que se encontravam no mercado de peixe de Lisboa e, por causa disso, outros judeus, temendo possíveis ataques, pediram auxílio e proteção às autoridades. Queixaram-se os atacados às autoridades judiciais cristãs e o corregedor da corte considerou os jovens culpados, mandando que eles fossem espancados em público. Este ato foi o suficiente para incitar os ódios há muito abafados. O povo escandalizou-se, uniu-se e, gritando matá-los e roubá-los, atacaram a judiaria, pilharam o que conseguiam e mataram os judeus que tentavam resistir aos ataques. O massacre teria sido ainda pior se não se tivesse dirigido o conde de Monsanto à judiaria com os seus homens a fim de acabar com a revolta, uma vez que o levantamento deixou indiferentes os habitantes da cidade e até as autoridades municipais. Pedro Gonçalves informou o sucedido ao rei, que se encontrava então em Évora, julgando urgente a sua presença. O monarca regressou à capital e mandou punir os chefes da revolta. Novos distúrbios resultaram desta decisão, levantando-se vozes contra o próprio Dom Afonso V. Todos aqueles condenados por agressão e assaltos contra os judeus sofreram castigos. Porém, Dom Afonso V, certamente temendo a ira popular, voltou rapidamente a Évora. 10 meses após o acontecimento, o monarca promulga um perdão geral.
Viram os judeus, aqueles que os atacaram, a serem perdoados, e mais uma vez a comunidade hebraica era humilhada pelas mãos dos monarcas portugueses. Apesar de o rei ter insistido na proteção aos judeus, passando uma carta em 1450, tal não diminuía o facto de este ter perdoado os atacantes. Tal como no primeiro assalto à Judiaria de Lisboa, grande parte dos acusados são mesteirais. O antijudaísmo não se sentiu em Portugal apenas em ataques físicos, como já dissemos anteriormente, refletindo-se também em algumas decisões tomadas que prejudicavam a segurança dos judeus. No ano de 1485, reúne a variação da cidade do Porto, cujo um dos acórdãos definiam que não se devia admitir viver na cidade confessos que são judeus reduzidos castelhanos e deviam ser prontamente expulsos da mesma no prazo de 3 dias. Esta ata, que está apresentada, demonstra também como, na generalidade, os portugueses não queriam acolher os refugiados de Castela. Não obstante a decisão da variação, Dom João II interveio e proibiu que se expulsassem os judeus e conversos que chegassem à cidade do Porto sem a sua consulta e autorização prévia. Para além da variação não querer que aqueles que procuravam um lugar seguro para viver aportassem em Portugal, ao mesmo tempo acusavam-nos de serem cristãos falsos, isto é, que após se converterem em Castela para salvaguarda da própria vida, chegados a Portugal voltavam ao judaísmo. Apesar de sem grandes pormenores, sabemos, através das Cartas Régias de 1490, que a situação contra os judeus se agravava de ano para ano, chegando os cristãos a atacarem novamente a Comuna de Lisboa. Nos fora, ora certificado como nessa cidade, fazem muitos alvoroços e uniões contra a Comuna dos judeus. Curioso nesta carta é a forma como o rei se expressa, acusando o Conselho de conceder privilégios aos judeus, motivo pelos quais os cristãos se alvoroçavam. E assim por vós lhes são feitas, ora, novamente, muitas inovações, tais quais em nenhum tempo nunca lhes foram feitas, de que se causam os ditos alvoroços e uniões. Percebemos que estes atos contra a comuna não foram feitos por apenas um ou dois cristãos revoltados contra estes privilégios e liberdades concedidos aos judeus. Percebemos também que foram atos premeditados. Pelo contrário, uniram-se várias pessoas de forma consciente para agir contra os judeus. Quem eram estas pessoas? Resposta simples. Novamente os mesteirais e o povo miúdo. Não sabemos o motivo dos ataques, mas acreditamos que tenham sido por motivos ou religiosos ou profissionais, temendo os cristãos a concorrência profissional que os judeus lhe faziam. Com a expulsão dos judeus de Castela em 1492, centenas de famílias judeus refugiaram-se em Portugal, autorizando Dom João a sua entrada e permanência no reino, procurando com isso obter dinheiro para a cruzada contra os mouros e para financiar experientes profissionais ligados à atividade bélica. Rapidamente o reino sofreu as consequências da vinda destes judeus, desorganizando o já precário equilíbrio que existia nas relações entre as comunas portuguesas e os cristãos. Não obstante, o monarca deu um prazo a estes judeus. Teriam 8 meses para abandonar o reino, sob pena de ficarem cativos para a coroa, ou seja, de serem escravos. Embora o soberano entendia conceder residência a um número limitado de judeus, a 600 casas, o facto é que um número indeterminado de judeus entrou clandestinamente no reino de Portugal. Sobre estes, a justiça real caiu dura e a servidão foi o seu castigo. Aqueles que se recusassem ao batismo e estivessem na situação de clandestinos ou devedores viram os seus filhos serem arrancados dos seus braços e entregues a Álvaro de Caminha em 1493 com destino a São Tomé, como podemos ver no PowerPoint, ilha que o soberano desejava povoar. Vemos aqui a distância entre Portugal e a ilha de São Tomé e Príncipe, que realmente a distância era bastante considerável. Segundo Valentim Fernandes e outros cronistas, mandou o dito rei com este capitão 2.000 meninos de 8 anos para baixo, que tomou aos judeus castelhanos e os mandou batizar, dos quais morreram muitos, porém, pelo presente serão vivos entre machos e fêmeas bem 600, ou seja, 1.400 crianças morreram. David Reubeni afirma que um astrólogo navegador cristão novo lhe contara que estivera muitas vezes numa ilha, e para aquela ilha mandar o velho rei de Portugal os filhos menores dos cristãos novos e os deixar ali até os nossos dias, nas proximidades de uma ilha habitada por gente que come carne humana.
Também Samuel Luz, que na Consolação às Tribulações de Israel, nos relata o acontecimento. Os moradores eram lagartos, serpentes e outras muito peçonhentas bichas, exército de criaturas racionais, onde esterrava os malfeitores que à morte eram já obrigados por justiça, em sua companhia quis também que entrassem as inocentes criaturas de todos estes judeus, cujos pais parece que ante o juízo divino eram condenados. O episódio fora também glosado por outros autores, como Immanuel Aboab. O rei Dom João, que tão sem razão apartou os inocentes filhos do amoroso aspecto de seus pais e os mandou levar às Ilhas dos Lagartos, permitiu que o senhor, que seu único filho, Dom Afonso, correndo um cavalo em Santarém, foi dele arrastado e morreu desastrosamente, ficando o pai sem filho, e depois morreu no melhor de seus dias, não sem suspeita de veneno, quedando o reino para Dom Manuel, seu cunhado, a quem não pouco aborrecia. E dizem que quando morreu, gritava naquele último transe: quitem-me daqui estes meninos. Porém, como nós sabemos, o filho de Dom João II, o infante Dom Afonso, morre na realidade antes deste tomar a decisão de enviar as crianças para São Tomé e Príncipe. Na nossa opinião, este foi talvez o ato mais grave alguma vez perpetrado no Reino de Portugal contra os judeus. Sabendo o rei que o destino das crianças não era certo, podendo este destino ser a morte, mesmo assim retirou as crianças aos pais, apenas por serem judeus, e enviou-os para uma ilha no meio do nada para povoarem este local. Alguns autores portugueses defendem que este ato não teve por trás maldade alguma, porém não conseguimos concordar. Há, obviamente, perguntas a serem feitas e pouco respondidas. Porque escolhia o rei povoar uma ilha apenas com crianças, judias? Por outro lado, como conseguiria povoar uma ilha apenas com crianças? Esperaria que estas se reproduzissem tardiamente? Sabemos que este local era várias vezes utilizado como um dos piores degredos para os criminosos, pedindo estes dezenas de vezes comutação do degredo para outros locais, o que apenas por aí já nos leva a crer que este local não seria seguro para estas crianças. Por outro lado, questionamos-nos que vida teriam estes jovens, teriam algum tipo de conforto e infraestruturas que os permitissem levar uma vida digna? São questões, por enquanto, que deixamos em aberto. Obrigada. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Voy a hablar en español, eh, ya que Ana habla en portugués. Eh, y entonces vamos a abrir un turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar, de las personas que están conectadas por internet, puede hacerlo por escrito y leemos las preguntas, o bien simplemente se conecta y hace la pregunta de palabra. Eh, Tenemos ahora un instante para la discusión. Quería hacer unos comentarios previos. Quizás, bueno, realmente ha sido una presentación bastante completa, eh, que yo he ido siguiendo con bastante interés, teniendo siempre en mente los paralelos con otros reinos ibéricos de la península ibérica. Y veo las semejanzas que hay, más que, es decir, yo creo que quizás me equivoco, pero yo creo que María José Tavares, cuando estudiaba determinados aspectos del antijudaísmo en Portugal, siempre subrayaba el hecho de que se trataba de una situación, o los episodios de antijudaísmo foránea, ¿no? Que llega a Portugal sobre todo de Castilla, ¿no? Como los malos vientos. De todas maneras, cuando uno revisa toda esta legislación y los acontecimientos que la legislación de Cortes, la legislación local, los episodios que nos ha señalado, yo creo que tiene muchos paralelos con lo que está pasando de manera totalmente sincrónica en otros reinos, ¿no? Quizás la situación más cercana, más paralela, es la que podemos observar en el Reino de Navarra, ¿no? Donde hay una mayor estabilidad de la población judía a lo largo del siglo XIV, comienzos del siglo XV,
también por una mayor fortaleza de la monarquía, ¿no? Que en el fondo no deja de ser la protectora mayor de los judíos. Eh, esta dinastía comienza con un rey, el maestre David, y acaba con otro rey, bueno, no acaba precisamente con él, pero el rey Don Manuel, que son dos reyes muy bien considerados dentro de la historiografía judía, ¿no? Por su papel protector, como muy bien ha señalado, ¿no? Bueno, simplemente quería, antes de dejar el paso a cualquier pregunta, quería señalar dos cosas. Yo no sé si podemos hablar de propaganda antijudía similar a la que existe en Castilla durante la Guerra Civil en los años 60. Si esto, durante la guerra civil que hay en Portugal tras la invasión castellana, del ejército de Castilla, digamos que el bando castellanista utiliza esta misma propaganda que se ha utilizado anteriormente en Castilla en los años 60-70, ¿no? Que lleva a Enrique de Trastámara al trono, ¿no? Eh, y luego lo que sí me llama la atención también para más adelante son dos cuestiones. ¿Cuál es la actitud de los propios judíos, si es que tenemos referencias a ello, sobre todo a los acontecimientos finales de los años 80? Señalabas cómo hay una oposición por parte de la Verea Sao de Oporto a no aceptar conversos, y entiendo que también judíos de Castilla que huyen de Castilla, pese a las advertencias del rey Joao II, ¿no? Que yo no sé si tenemos alguna noticia acerca de cuál es la posición de los judíos al respecto, porque en otros sitios, por ejemplo en Navarra mismo, hay una oposición clara de las comunidades judías a aceptar a los judíos que llegan huyendo de Castilla, ¿no? Y luego dos cuestiones muy puntuales. Señalabas la prohibición en 1406 a los tabeliaos, a los notarios judíos, a los escribanos judíos de las aljamas, para redactar contratos en hebreo. Entiendo que se trata de contratos mixtos, de judíos a no judíos, ¿no? Es decir, que a pesar de que las ordenações afonsinas también señalan en algún momento esa prohibición de utilizar el hebreo para cualquier documento, incluidos los contratos matrimoniales, ¿no? Tenemos un contrato que publicó Filomena Barros, que es el único caso, pero sí sabemos, y esto también me resultó muy interesante esta relación en referencia a las Cortes de Bora, a las regiones montañosas, ¿no? Que me parece que es una visión muy del centro, ver todo lo que es las periferias como regiones montañosas a donde no llega quizás toda esta legislación. Estoy pensando, por ejemplo, en este sentido, mirando a Dodouro, que sería una ciudad que está integrada dentro de estas regiones de la periferia, donde los judíos siguen utilizando el hebreo en la documentación que se conserva en la Torre de Otombo hoy en día, ¿no? Pero bueno, quizás esto un poco para abrir la discusión, eh, y quizás, bueno, pues si hay algún otro, vamos a señalar las preguntas que haya. Me parece que aquí hay una de Beatriz Felicio. Si quieres, puedes leerla tú o... Sim, posso ter. Sí. Não consigo só abrir o microfone. Ah, el micrófono. Pronto, eu vou primeiro responder às perguntas do professor Javier relativamente às atitudes dos judeus relativamente aos acontecimentos nos finais do século XV. Segundo as minhas leituras e segundo a minha interpretação das fontes, os judeus não queriam os conversos ou os judeus de Castela cá em Portugal, porque para além de estarem a destabilizar o reino porque os cristãos também não o queriam, não os queriam cá, acabavam por ser também uma competição económica com os judeus portugueses. Por isso, eu diria que eles não foram muito bem aceitos, e vamos ver isso tanto
nas variações, como também nas cartas de perdão, porque há muitos conflitos entre judeus, mas é mais notado entre judeus portugueses e judeus castelhanos e não tanto entre judeus portugueses e judeus portugueses. Sobre o Henrique Trastamara e toda a propaganda anti-judaica, eu não tenho conhecimento do mesmo tipo de propaganda feita em Portugal e eu gostaria de estudar o antijudaísmo régio, porém não há grandes informações. A única forma de ver algum tipo de antijudaísmo régio ou oficial seria apenas nas ordenações, e mesmo assim nem sempre é certo, porque vemos as ordenações a dizerem ok, o judeu tem que usar o sinal que os distingue, e depois vamos ver, e Dom Afonso V, eu tenho, creio que na minha base de dados, mais de 100 privilégios entregues a judeus para estes não usarem o sinal. Ou seja, os judeus realmente eram anti-judaicos, queriam realmente ter uma propaganda anti-judaica? Eu creio que não. Creio que não. Acho que é completamente diferente do que acontece com Henrique Trastamara. Sobre os tabeliães, não era qualquer documento, pelo que eu percebi, é entre documentos entre cristãos e judeus, porque como os cristãos não sabiam ler, às vezes nem o português, quanto mais o hebraico, eles tinham medo que os judeus fizessem algum tipo de mudança no documento que influenciasse o documento de forma a que o cristão não tirasse o melhor do contrato. Normalmente eram os contratos que eram feitos, que tinham realmente de ser feitos em português. Eu posso responder à pergunta da Beatriz. Eu conheço a Beatriz, ela também estuda a comunidade judaica, e ela pergunta relativamente à evolução do antijudaísmo em Portugal, numa perspectiva de domínio cristão. Por vezes propõe-se a perspectiva de um sentimento de anticristianismo por oposição à maioria. E eu percebo perfeitamente o que a Beatriz quer dizer, porque eu e ela já discutimos isto várias vezes, porque há muita historiografia portuguesa que imagina um sentimento de anticristianismo no Portugal medieval. E eu não concordo, as fontes não dizem que isso, muito pelo contrário, o sentimento é de antijudaísmo e por vezes nem é assim tão palpável quanto isso, quanto mais de anticristianismo. Acho que as fontes que eu consultei não dizem tal, e acho que é impossível, seria um bocado como aplicar o termo de racismo reverso, ou seja, como é que uma minoria poderia exercer uh, uma, um sentimento tão poderoso contra uma maioria. Por isso, segundo a minha opinião, não havia um sentimento de anticristianismo, apenas os judeus poderiam sentir-se mal, ou poderiam sentir-se inferiorizados relativamente aos cristãos. Obviamente, há teorias de que os judeus queriam separar-se dos cristãos, mas isso já vem desde há milénios. Por isso, Beatriz, eu diria que não há um sentimento de anticristianismo, muito pelo contrário. Vamos ver ao longo da Idade Média, da Baixa Idade Média, relações bastante normais entre judeus e cristãos, porém, quando os cristãos começam a ter a oportunidade de agir contra os judeus, estes agem. A única maneira que os judeus têm de se revoltar contra os cristãos como maioria é em casos muito pequenos. Por exemplo, a Beatriz e eu discutimos uma carta de perdão em que um judeu cospe numa cruz. Há uma carta de perdão em que um judeu sapateiro supostamente mete cruzes dentro de sapatos para, à medida que os cristãos andam, calcarem cruzes, mas um sentimento anti-judaico, anticristão, não creio que exista. ¿Más preguntas? César. No, no. ¿No? Activa tu audio para que se vea Sí. bien. Muy bien. Bueno, yo he llegado un poco tarde a la presentación y me temo que me he perdido parte de los contenidos más importantes, pero me ha llamado la atención una idea que me gustaría, si se puede desarrollar más, si no he entendido mal, el entorno cortesano de la reina Leonor Teles, la esposa de Fernando I,
si no he entendido mal, tiene una fluida relación con las comunidades judías portuguesas, de tal forma que en esa guerra civil que se desata en Portugal a la muerte del rey don Fernando, no se aprecia en esa quiebra de los linajes portugueses. Ya se sabe que sobre todo las cabezas de los linajes, se van al exilio a Castilla por seguir el principio del legitimismo, mientras que en términos generales las ramas segundogénitas de la nobleza portuguesa en general permanecen en el reino y son leales al maestre David, ¿no? Entonces yo me pregunto si en esa fuga, en ese exilio de no solo de la reina Leonor Teles y de su grupo cortesano, su propia hija, que es la reina de Castilla, etcétera, yo no advierto, no noto en la corte de Juan I de Castilla, al menos en este periodo final de su reinado, que exista ningún tipo de animadversión contra los judíos, ¿no? Me gustaría saber si se sabe más o si se puede ahondar aún más en ese, digamos, entorno cortesano nobiliario de la reina Leonor Teles, que realmente es la gobernadora del reino, puesto que su marido está muy enfermo en sus últimos años y es la que decide realmente pues todas las cuestiones de Estado, entre ellas pues casar a su hija con el rey de Castilla, ¿no? Provocando luego más adelante una guerra civil. Me gustaría tener más datos, más información sobre ese entorno nobiliario cortesano de la reina Leonor Teles, porque yo ahora, por ejemplo, estoy estudiando cómo es el exilio de esas familias de la alta nobleza portuguesa que se instalan en Castilla a finales del siglo XIV, comienzos del siglo XV. Me gustaría tener un poquito más de información, si es que se tiene, Eh, sobre este aspecto. Y devuelvo el ordenador a Javier Castaño. Relativamente à Leonor de Castela e à sua relação com os judeus, há algumas informações, mas infelizmente são muito poucas. Ou seja, sabemos que a Dona Leonor tinha uma relação bastante forte com alguns judeus da corte, que são aqueles que a vão defender e que defendem as suas pretensões. Porém, também sabemos que ela não gostava muito dos judeus portugueses. Ou seja, quando ela sobe ao trono, por assim dizer, quando se torna rainha, Dona Leonor Teles vai prometer ao povo que vai tirar os judeus, vai tirar todos os poderes aos judeus, que eles vão deixar de ter os seus privilégios, mas depois, com o passar do tempo, percebemos que não. E estes vão continuar a defendê-la, e quando ela sai de Portugal, após o assassinato com Candandeiro, etc., muitos judeus portugueses vão fugir também, e vamos encontrar cartas durante o reinado de Dom Duarte, na chancelaria de Dom Duarte, que dizem que no reinado do meu pai, Dom João I, muitos judeus fugiram porque fizeram mal ao reino, porque defenderam a Dona Leonor de Teles. Isso é o que nós supomos. Fora isso, não há muito mais informações, mas acaba por ser bastante contraditório a relação que ela tem com os judeus, porque, por um lado, muitos defendiam-na e defendiam as suas pretensões, mas, por outro, ela sempre prometeu, desde a morte de Dom Fernando, que iria retirar-lhes todos os privilégios, coisa que ela acaba por não fazer, e isso talvez tenha influenciado em grande parte o assalto à judiaria de Lisboa. David Negro es el entorno de Leonor Teles. Sim, sim, Que luego emigra a Castilla. sim. Sí, de hecho, de David Negro se conserva, él está enterrado en Toledo y se conserva su lápida sepulcral. Interesante. Pero lo que pasa es que yo creo que en relación a la pregunta tuya, habría que distinguir entre, por un lado, la actitud hacia los judíos en general y la actitud, por otro lado, hacia determinado judío cortesano. Es decir, que evidentemente, primero que los judíos forman parte de la lucha política, tanto ahora como en el siglo XV. De hecho, hay un autor que escribió un libro precisamente sobre dos judíos portugueses exiliados, David Negro e Isaac Abravanel,
Es decir, que son judíos, pero están en bandos opuestos a otros judíos que son los que están controlando en un momento determinado la comunidad en Lisboa, ¿no? Luego, lo que yo no sé es la relación que puede haber entre David Negro y otro judío de corte muy importante también de la misma época, que es Judá Ben Menir, Sim. que es un judío navarro, que es Que eu creio judío. que ele era o tesoureiro-mor do Él rei. es tesorero mayor y él se beneficia precisamente cuando David Negro tiene que exiliarse a Castilla. Él pasa a ser juez mayor de los judíos en Portugal, al mismo tiempo que David Negro recibe el juzgado mayor de los judíos de Castilla, ¿no? Eh, y precisamente yo creo que juegan un papel muy importante una serie de judíos de origen navarro en la corte portuguesa a mediados del siglo XIV. Es decir, está uno que se apellida Moisés Navarro. Yo entiendo que en algún momento su familia tuvo que llegar de Navarra, pero hay uno claramente que sí es Navarro, que es Judá Ben-Menir, Judá Ben-Menir, que él sabemos que llega a Portugal desde Navarra, ¿no? Porque pertenece a una de las familias más importantes de Navarra en aquel momento, de la aljama de Tudela, ¿no? Pero sí. Eu creio que há sempre que fazer uma distinção. Desculpa. Eu creio que há sempre que fazer uma distinção entre o judeu da corte e o judeu próximo ao rei e os restantes judeus, porque há uma tendência, especialmente na historiografia portuguesa, de que o judeu é uma coisa só, ou seja, são os judeus, e não há uma distinção entre o judeu cortesão e o judeu pobre, o judeu mesteiral, não há essa distinção. E é muito importante fazer essa distinção, especialmente no reinado da Dona Leonor Teles, porque é aí que se vê realmente a diferença entre o judeu que faz parte da corte e que acompanha o rei e que muitas vezes influencia o rei a tomar decisões, ou neste caso a rainha, e os restantes judeus que não têm esse poder. Por isso é que os judeus cortesãos nessa altura fogem de Portugal para Castelo ou para outros lugares e os restantes judeus não. E eu acho que é muito importante fazer essa distinção e eu tento fazê-la na minha dissertação de mestrado porque enfim, na historiografia portuguesa é muito comum dizer os judeus faziam isto e os judeus eram obrigados a isto, quando na realidade não era bem assim. Certamente, durante o reinado da Dona Leonor Teles, alguns judeus podem ter perdido realmente os benefícios que tinham, mas os judeus cortesanos continuavam a ter os seus poderes. Sí, hay una pregunta del profesor Duarte. Saludos a todos, gracias. Yo al principio estaba solo mirando las diapositivas porque estaba en una clase dando examen, pero sobre esta cuestión muy interesante de César, creo que Javier, tú has respondido, Ana también. Lo que pasa con Fernando es un rey contradictorio y como siempre pasaba en la Edad Media portuguesa, en la Baja Edad Media, y yo supongo que en la castellana, muchas veces los pueblos no atacan directamente al rey, sí a sus malos consejeros. Eso siempre siempre ha pasado en el final del reinado y cuando llegue el maestre de Avís y antes como regente Leonor Teles, eso piden los pueblos, que sean alejados los malos consejeros del rey. El problema no es el rey. Y entre ellos están bastantes judíos muy importantes, muy influyentes, muy ricos y muy bien conectados. Yo estaba pensando en la cuestión de César y pensando que así como en Portugal tardó mucho tiempo a que comprendiéramos que los nobles son en primer lugar fieles a su linaje y solo después al rey, pero entre su linaje y el rey el linaje viene claramente primero y por eso cambian de país sin gran problema. Yo me pregunto, y continuando con esa idea de Ana, no se puede hablar en judíos,
sí se puede, pero hay momentos en que no es suficiente, porque este grupo que está en la corte, que ocupan cargos importantes en la corte, son una cosa. Después hay muchos otros y muchos estratos de judíos. Yo me preguntaría si en relación a estos bastante muy importantes, si ellos pensarían primero en una fidelidad a su pueblo o a su familia y a sus bienes y a su influencia, a sus negocios. Y creo que un poco como la nobleza, no sé, pero esto estoy hablando con especialistas y es una hipótesis muy, muy osada. Muchas gracias. Eu acho que quem podia. Ok. E eu acho que quem podia responder a este comentário era a Beatriz Felício, que me explicou várias vezes que a estrutura familiar judaica na Idade Média tem um valor muito importante e que muitas vezes o problema da conversão era a destruição da família e das estruturas familiares. Mas acho que é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta. Eu acho que isso vai depender sempre de cada indivíduo e do que é que cada indivíduo quer para a sua vida e para o seu futuro. E eu não sei se um judeu mesteiral preferia defender as pretensões de Leonor Teles e pôr a sua família em risco ou defender a sua família. Mas se calhar um judeu de corte preferia pôr em risco a sua família e almejar um cargo mais alto dentro da corte, mas não tenho resposta para isso. Acho que é uma pergunta muito boa, mas infelizmente não tenho uma resposta. Mas acho que é um tema que poderia ser explorado. Evidentemente las estructuras familiares son todo el mundo, el Sí. mundo judío, y se mantienen a pesar de la conversión. Y hay que tenerlas en cuenta a la hora de determinar los mecanismos, por ejemplo, de transmisión de bienes, de transmisión de herencia, ¿no? Sí, pero es un problema muy importante. Hay una pregunta aquí de Fernando Mouta. In una questão que poderá matizar o episódio da deportação de crianças judaicas para Santo Tomé. La deportación de estas crianças que las autoridades vían como colonización para São Tomé, una ilha en pleno desenvolvimento da economía azucareira y con más potencialidades que a Ilha de Madeira. São Tomé é una terra plena de oportunidades e seguramente o mellor destino na costa atlántica de África, nada a ver con una ilha deserta e con pocas condiciones de sobrevivencia. No estoy seguro que esa deportación hubiese sido feita como castigo. E se pensarmos ben, o rei tiña plena consciencia que a sobrevivencia desa populación judaica poría no controle destes unha illa fundamental na articulación do espazo ultramarino portugués como continente, nomeadamente como Reino do Congo e Angola. Finalmente, a questão é, sabéndonos a importancia dos cristãos novos no comercio atlántico, esta deportación no poderá ser una estrategia consciente para un mejor desenvolvimiento e integración de esta isla no espacio atlántico. Wow. Es darle la vuelta completamente a Ana. Não sei se ok. Eu percebo o Fernando e o Fernando está muito mais dentro deste assunto que eu. Agora, esta deportação não poderá ter sido uma estratégia consciente para o melhor desenvolvimento e integração desta ilha no espaço atlântico. E eu percebo, mas como é que isto seria feito com crianças? É que supostamente a deportação, segundo todas as crónicas que nós temos e toda a informação que nós temos, esta deportação foi feita meramente com crianças até aos 15 anos, mais ou menos.
Por isso, de que forma é que estas crianças conseguiriam melhorar o desenvolvimento da ilha e o seu comércio? É essa a minha questão. Por isso é que eu vejo sempre este problema como um castigo, não necessariamente contra as crianças, mas contra os seus pais. E segundo as crónicas, obviamente não era um local totalmente deserto, porque nós sabemos que havia gente deportada para aquele lugar, mas não era um local bom para se viver. Aliás, nós vemos nas muitas das cartas, perdão, que eu consultei, que grande parte das pessoas que são degradadas para lá pedem comutação para outros lugares. Por isso, por exemplo, para Ceuta. Por isso, seria realmente um lugar bom para estas crianças? Como é que estas crianças poderiam melhorar o desenvolvimento e integração desta ilha? O problema é esse. Se fosse feito por adultos, aí eu perceberia, mas com crianças. Claro. Yo tengo Guillermo, Sí, yo tengo una ¿alguna pregunta? Bueno, muchas gracias por la comunicación. Abre tu mão. Espera un momento. Muchas gracias por la comunicación. Me ha gustado mucho. No sé si va a desarrollarse en una tesis doctoral. Espero que sí. Pero creo que, o sea, has hecho un muy buen recorrido por toda la legislación y las relaciones entre lo que entiendo que son los consejos municipales, la nobleza, lo que ocurre en las cortes y el rey respecto a la implantación y aplicación o no aplicación de legislación antijudía entre los siglos XIV y XV. Yo creo que el problema no, creo que el gran reto de este tipo de trabajos, y a mí me ocurre y a cualquier persona que trabaje sobre antijudaísmo, sobre judíos o sobre conversos entre los siglos XIV, XV y XVI, tiene el mismo problema, y es uno que has señalado tú antes, que es que tradicionalmente gran parte de la historiografía ha visto a los judíos como los judíos. Luego hay judíos cortesanos, hay judíos cortesanos caídos en desgracia, hay judíos ricos o mercaderes, comerciantes, prestamistas, que no necesariamente están en la corte, pero que controlan o mediatizan el poder en las aljamas. Y luego hay una gran mayoría de judíos pobres que son muchas veces invisibles en las fuentes y son los que seguramente sufrirían con más intensidad todas estas discriminaciones y prejuicios cotidianos y todas estas cuestiones. Creo, o sea, yo lo que veo en toda esta aplicación de legislación son dos cosas y son dos retos. El primero es entender que la situación de los judíos y la legislación que se implanta en Portugal, igual que la que se puede implantar en Castilla, en Aragón, en Navarra o en Inglaterra, en Francia, donde sea, parte de juegos de poder y de dinámicas de poder y de dinámicas relacionales que hay que reconstruir. Porque el interés de la monarquía puede ir por un lado, el interés de la Universitas de Lisboa o de la de Porto puede ir por otro, y el interés de un bando nobiliario, de otro bando nobiliario, puede ir por otro lugar. Entonces aquí yo lo que veo, o lo que percibo, sin ser yo experto en Castilla, yo trabajo sobre Aragón, es en gran parte una fluctuación que tiene mucho que ver con la dinámica política portuguesa y también con cosas que están pasando en Castilla. Por ejemplo, en 1449 hay un ataque a los judíos de Lisboa. También hay un ataque a los judíos de Toledo, los conversos de Toledo en 1449. ¿Tiene algo que ver? Antes ha hablado Javier de propaganda. Yo no sé si hablar tanto de propaganda como de permeación de discurso antijudío y anticonverso. ¿Permea el discurso antijudío y anticonverso dos coronas que están unidas en relaciones políticas, comerciales, migratorias? ¿Permean las ideas antijudías y anticonversas de Castilla en Portugal? El ataque de la población, de las poblaciones urbanas contra los judíos. ¿Cuál es el papel de las clases populares? ¿Solo quieren robar? ¿Solo quieren saquear? ¿O están intentando hacer lo mismo que han hecho en la península ibérica, que es convertir masivamente a la población judía? Y en la legislación yo creo que hay que distinguir también, hay que clasificarla en campos. Primero, hay cuestiones de profilaxis que son muy antiguas, muy antiguas. En la Baja Edad Media, yo creo que el Concilio Cuarto de Letrán de 1215 es básico, profilaxis, separación en juderías, marcar la distinción en rodelas, que tengan en la rodela el distintivo judío, que tengan sus propias carnicerías,
que no convivan con cristianos, que no conversen con cristianos, que no den de comer a cristianos. Luego está la cuestión del estatus y de la superioridad sobre los cristianos, que no rinden impuestos, que no rinden diezmos, que no participen en la corte, que no sean oficiales reales, que no vistan de seda, se les aplica una ley suntuaria más dura para que no puedan manifestar su estatus, es decir, hay una voluntad de aislamiento económico y financiero, pero también de manifestar su inferioridad en el ámbito público. Y luego yo lo que también vería son las cuestiones de jurisdicción, porque al final una aljama judía es ajena de una universitas cristiana, del gobierno municipal de Lisboa, de Porto o de cualquier otra ciudad. Al final son un colectivo directamente dependiente del rey y que la universitas no controla, que puede ser incómodo. ¿Hasta qué punto el antijudaísmo puede ser más intenso entre unas élites, unas oligarquías locales, municipales, a las cuales los judíos como agentes del rey y propiedad del rey les molestan, y no de otro tipo de gente? O sea, no, es una reflexión un poco larga, no es una crítica, es decir, que yo creo que has hecho absolutamente todo lo que puedes hacer y más para una tesis de máster, pero creo que son cuestiones que si se desarrolla en una tesis sería muy interesante, muy, muy interesante explorar. Y nada más, muchas gracias. Obrigada pelo comentário. Obviamente, a minha tese não é apenas isto, como tinha um tempo bastante limitado, apenas decidi mostrar os pontos talvez mais importantes, mas obviamente tudo aquilo que tu disseste, por exemplo, as conversões forçadas. Em Portugal não há muitos casos de conversões forçadas, ou seja, estes atos, por exemplo, na Judiaria de Lisboa, em 1383 ou em 1449, se nós podemos dizer que os cristãos que atacaram os judeus, se os queriam converter, não sei, porque não há dados que o digam. Aliás, há um trabalho sobre conversos judeus que se converteram ao cristianismo, feito por um colega meu da Universidade do Porto, e ele encontrou dois casos. Ou seja, na Idade Média inteira, que são 1000 anos, e ele encontrou dois casos. Obviamente em Portugal começa em 1149, mas são outros assuntos. Por isso, queriam uma conversão forçada? Não sei. Porque, aliás, quando Vicente Ferreiro vem a Portugal, o rei diz não. Porque ele tenta entrar na fronteira e o rei diz não, não vai haver conversão forçada, não tens poder aqui dentro. E em Braga havia um judeu que se converteu ao cristianismo, esqueci-me agora do nome dele. Sim, o Mestre Paulo. O Mestre Paulo, que era um judeu que se converteu ao cristianismo e que se tornou completamente fervoroso, tentou fazer conversões em massas em Braga e o rei disse: nem pensar. Aqui não há conversões forçadas e há uma legislação muito forte contra isso. Tal como eu disse, no Dom João I diz: não se tenta converter os judeus à força, só, provavelmente. Não sei se tinha tido alguma influência por causa dos concílios, porque muitos concílios disseram que não era para haver conversões forçadas, por isso em Portugal não é um assunto bastante recorrente. Relativamente ao que disseste sobre estudar judeus cortesãos, judeus mais pobres, eu vou tentar fazer isso, aliás, estou a tentar fazer isso nos casos mais específicos de antijudaísmo, ou seja, aqueles que aparecem nas cartas de perdão, que são ataques mais específicos, normalmente são feitos a judeus mais pobres, a judeus que vivem na comuna ou dentro da cristandade, mas normalmente são judeus mesteirais, ou seja, sapateiros, artesãos, etc, etc. Por isso, eu também vou explorar esse campo. Comecei há pouco tempo, só irei apresentar a tese em novembro, mais ou menos, mas também tenciono explorar isso, as diferenças entre o judeu cortesão, o judeu mais pobre, o judeu que estava na corte, que era muito próximo do rei, e eu também quero fazer essa distinção, sim. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecer de nuevo primero a Ana por la magnífica exposición que hizo y luego a todos los que han asistido, a todos los participantes, también por las preguntas y la discusión, que yo creo que ha sido bastante fructífera. Y terminamos por hoy. El jueves habrá otro seminario
a cargo de Guillermo Juan López sobre los conversos de Valencia. Perdón, Guillermo López Juan. Guillermo López Juan sobre de la Universidad de Valencia, sobre los conversos de Valencia en las dos primeras generaciones, fundamentalmente, es decir, la primera mitad del siglo XV, que es un tema bastante novedoso. No voy a adelantar aquí. Guillermo también es otro de los beneficiarios de las ayudas del proyecto bueno, tenéis la conexión, será la misma a las 12 de la mañana el próximo jueves, pasado mañana. Y con esto terminamos.